Deus vai desenrolando durante a história aquilo que era necessário para que o homem reconhecesse a solução e tomasse posse e apropriasse dessa solução. O que Deus faz? Se você conhece um pouquinho da história do povo de Israel, você vai observar, lembra da história de Moisés? Deus dá ao homem os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas não são só 10, né? São muitos mais. Ali nós temos 10 registrados nas tábuas. E por que Deus dá essa lei ao homem? Por que Deus faz isso? A lei revela o caráter de Deus, né? Paulo vai dizer que a lei de Deus é santa, ela é justa e ela é boa. Essa lei revela quanto que Deus é bom, quanto que Deus quer o bem do homem. Então ela quer preservar o homem. Ela diz para ele não matar, para ele não roubar, para ele não adulterar, para ele não ter outros deuses. Essa lei revela o caráter de Deus, mas essa lei também tem um outro objetivo. Esse objetivo fica muito claro no livro de Romanos e no livro de Hebreus também. Qual é o objetivo? Mostrar ao homem que ele não tem condição de obedecer a Deus, que ele não tem condição de ser perfeito, que ele não tem condição de resolver o problema do pecado que existe em si. Ele não tem essa condição. O ser humano ele é impotente diante do seu estado que foi corrompido pelo pecado. Não existe nas mãos do homem a solução para isso. Deus sabia. Deus só estava querendo que o homem entendesse o seu estado, para então clamar por socorro, para então clamar por um Salvador. Está entendendo? A lei foi necessária. A lei estabelecia que o homem, uma vez tendo pecado, ele deveria oferecer um sacrifício pelo seu pecado. O animal deveria morrer. A morte desse animal representava a morte de um cordeiro que viria. Entende? Uma vida estava sendo tirada por causa do meu pecado, por causa do pecado do outro. O animal sempre era oferecido como pagamento pelo pecado. Mas chegou um dia em que animais não precisavam ser mortos, porque alguém resolveu abrir mão da sua glória, resolveu abrir mão de tudo que era e de tudo que tinha direito para resgatar você e a mim. Jesus, o Filho de Deus, ele é o meio para que nós venhamos nos reconectar com Deus. É a sua morte na cruz que promove a nossa libertação do pecado e o acesso a Deus para desfrutar da vida e abundância que Deus quer para nós. É só através de Cristo, só através dele. Talvez você vai dizer, mas Deus não poderia criar uma outra solução? Não tinha outra solução. Por que não tinha? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. E esse alguém tinha que ser perfeito. Não há perfeição entre homens. Um homem morrer por outro homem não solucionava o problema. A dívida não era quitada. Não tinha jeito. E outro detalhe. A Bíblia diz que somente Deus é o Salvador. Se somente Deus é o Salvador, existem 2 critérios para alguém poder salvar. Esse alguém tem que ser homem porque é necessário morrer. Esse alguém precisa ser Deus, porque somente Deus pode salvar. Somente uma pessoa se inclui com essas 2 características. Tem essas 2 características, Jesus. Ele é Deus e ele é o homem. Quando ele morre na cruz, ele está recebendo a punição pelo pecado da humanidade, pela punição do seu pecado e do meu pecado. Entende? Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Sendo justo, ele não pode considerar o pecador como o inocente. Você entende isso? Porque quando a gente falha, quando a gente erra, a gente quer perdão, não é verdade? Mas quando o outro erra, a gente diz assim, puna. Não é verdade? Pega um juiz. Se alguém fizer algo contra você, alguém que você ama, e esse juiz não declarar essa pessoa culpada e dizer que ela é inocente,
você vai dizer que esse juiz está sendo injusto, você vai condenar esse juiz. Não é verdade? Mas Deus, ele é muito mais justo. Deus é justo. Entende isso? Ele é justo. E sendo justo, ele não poderia declarar cada um de nós como sendo culpados como inocentes. Então, como é que Deus faz isso? Deus cria um meio em que alguém morre por causa do meu pecado e do seu pecado. Quando Cristo morre no nosso lugar, ele está pagando aquilo que nós devíamos. Ele está solucionando o problema. Ele está removendo das nossas vidas a culpa pelo pecado. Os nossos pecados são perdoados. Nós somos resgatados da escravidão do pecado. Lembra que eu disse que nós somos corrompidos? Nós nos tornamos escravos do pecado. Inclinamos sempre para o pecado. Mas Cristo nos resgata da escravidão do pecado. Quando Cristo morre e os nossos pecados são perdoados, sabe o que Deus faz? Deus pode declarar você e a mim justos. Entende? Ele não pode nos declarar justos sem que o nosso pecado seja perdoado. Mas uma vez que nós cremos naquilo que Cristo fez, Deus olha para você e olha para mim e pode dizer, você é justo por causa de Cristo. A sua dívida foi paga. Porque eu sou justo, não cobrarei de você aquilo que o meu filho já pagou. Então, o que você e o que eu precisamos fazer? Nós precisamos confiar que o Deus perfeito criou a solução perfeita e que a solução perfeita é Cristo. E eu tenho que depositar toda a minha confiança na solução que Deus deu, me apropriar dessa solução e entender que se esse Deus é perfeito, o que Ele tem para mim é vida e abundância. E a vida abundante não está em viver escravo do pecado. Está em viver debaixo da orientação e da direção dEle. Entende? Então, com a morte de Cristo, Ele pode nos declarar justos. Com a morte de Cristo, nós somos livres de toda culpa, de toda a condenação. Romanos 8 vai dizer que aquele que está em Cristo não tem sobre si nenhuma condenação. Mas Deus faz algo muito além. Lembra que eu disse da conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus? Deus faz algo incrível. Uma vez que você e eu fomos perdoados do pecado, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, passa a habitar em nós. Percebe isso? Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós passamos a ser a morada, o templo do Espírito Santo. E é nesse momento que a Bíblia diz que nós somos declarados filhos de Deus. Inicialmente, qualquer ser humano tem a identidade de imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança de Deus. Mas a identidade de filhos nós só podemos ter quando nós cremos na solução de Deus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, na sua obra lá na cruz. Quando nós depositamos fé naquilo que Ele fez, os nossos pecados são perdoados. Nós somos purificados. A Bíblia diz que nós ficamos mais alvos do que a neve. E então o próprio Deus vem morar em nós. Nos tornamos habitação dele. E a presença do Espírito, ela é a comprovação de que a promessa de Deus foi cumprida. Ela é a comprovação da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um selo. Ele é um penhor. O que é penhor? É uma garantia. É Deus dizendo a você, olha, eu estou garantindo que aquilo que eu disse, eu vou cumprir. Eu estou garantindo que a obra que eu comecei em você, eu vou concluir. Eu estou garantindo que a nossa conexão começou. O meu espírito agora está junto com o seu espírito. E o meu espírito fará com o seu espírito aquilo que Jesus disse. Não sei se você lembra, mas quando Jesus estava aqui, ele dizia aos discípulos, o Espírito Santo virá, e este Espírito vos guiará em toda a verdade. Esse Espírito vos fará lembrar de tudo quanto eu havia dito. Entende?
a presença do Espírito, junto ao nosso espírito, vai nos guiar em toda a verdade. Então eu preciso conhecer a verdade, a palavra de Deus. Porque no momento certo, em cada decisão que eu tiver que tomar, o Espírito Santo de Deus falará ao meu espírito e eu receberei a direção, a orientação para o caminho para o qual eu vou experimentar a vida em abundância. Entende? Então o próprio Deus vem habitar em mim, vem habitar em você. E Ele vai te chamar de filho, de filha. Você receberá a nova identidade. E o Espírito Santo de Deus começará a produzir em você e em mim as características do nosso Pai, do nosso Deus. Nós seremos nova criatura, que manifestaremos em nós as características do nosso Pai. E assim nós vamos começar o processo de desfrutar da vida em abundância, da vida que Deus tem para nós. Não é um processo. Na realidade, não é imediato, ele é um processo. No momento em que você e eu cremos em Cristo, algo maravilhoso acontece. Você sente paz, porque a Bíblia chama disso paz com Deus. Porque você sabe que aquilo que outrora te impedia de ter comunhão com Deus, aquilo que te afastava de Deus não existe mais. Deus te aceitou, Deus te amou, Deus te perdoou, afastou todo o pecado. E hoje você aceita e declarado como filho, filho amado. Nesse momento, você recebe uma conexão com Deus, em que nada poderá alterar esse fato. Nada poderá mudar essa realidade. Uma vez que você é filho, não há nada que você faça que você perca a identidade de filho. Uma vez que você creu de todo o seu coração no Evangelho, a Bíblia diz, uma vez que você ouviu e você creu no Filho, você tem a vida eterna. Não diz que você terá, diz que você tem. Então você já começa a usufruir dessa vida. Não há nada mais que te condene. Se você morrer hoje, após crer essa verdade, você é salvo. Você vai ter comunhão plena com Deus. Ok? Mas acontece agora uma outra coisa. Eu sei que o vídeo está ficando longo. Se você quiser, você pode parar, né, e continuar depois. Mas eu vou continuar o raciocínio para que você entenda. Eu não disse que nós somos corpo, alma e espírito. Nosso espírito é conectado ao Espírito de Deus. Nosso espírito, neste momento, ele é restaurado. Mas é necessário agora que aconteça o processo na nossa alma. A nossa alma, lembra? Emoções, sentimentos e vontades. Nossa alma precisa ser renovada. Nossa alma precisa ser gerada. É como se fosse gerar novamente. Porque na nossa alma está registrado tudo quanto nós aprendemos durante a nossa vida. Está registrado toda a nossa história. Tudo aquilo que nós ouvimos, todo o impacto do mundo, toda a nossa leitura de mundo está registrada na nossa alma. Toda a nossa interpretação. E quanta interpretação errada nós temos? Quantas motivações erradas nós temos? Quantos hábitos que precisam ser mudados? Porque nós aprendemos a andar por um caminho e esse caminho se tornou tão normal para a gente que nós nem pensávamos, nós nem tínhamos uma mentalidade de que podia ser diferente. Já é normal, já é costume passar sempre por aquele mesmo caminho. Então o que acontece? Nós precisamos renovar a mente. Esse processo é a transformação da nossa alma. E como é que acontece isso? O nosso espírito recebe a direção do Espírito de Deus mediante o conhecimento da verdade. O nosso espírito comunica essa verdade à alma. A alma precisa aceitar esta verdade como verdade absoluta, verdade inquestionável. Nós precisamos não apenas tomar o conhecimento da verdade, lembra que eu disse? É necessário que a informação, que a verdade que você escuta, ela desça ao seu coração. Porque a Bíblia diz que as fontes da vida procedem do coração. Por isso que nós devemos guardar o coração. Então, a verdade que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito
ela precisa ser repassada à alma. A alma precisa tomar posse disso, entender essa verdade de forma profunda. E então a nossa alma vai assumir o governo da nossa vida. E ela vai governar sobre emoções, sobre sentimentos e sobre vontade. Esse processo é um processo longo, porque eu preciso conhecer as verdades de Deus mencionadas na palavra. O Espírito trará clareza ao meu coração, testificará essa vontade e esta verdade. Eu preciso aceitar isso como verdade e começar a colocar isso em prática. Ou seja, a minha alma, diante da verdade de Deus, diante da instrução de Deus, ela vai direcionar a minha vontade, as minhas emoções e os meus sentimentos a cumprir isso. Lembra da inclinação do pecado que havia em nós? Ela continua existindo, porque ela está no nosso cérebro. O nosso cérebro é inclinado a isso. Nosso cérebro é inclinado a isso, a nos fazer voltar aos caminhos velhos, aos caminhos antigos, a manter a rota antiga, a viver nesse piloto automático. Então nós não perdemos essa inclinação, mas agora há em nós uma força maior do que a inclinação do pecado. O Espírito Santo de Deus, que agora mora em nós. Só que nós precisamos ler a palavra, conhecer a verdade, fazer o que Paulo diz, renovar a nossa mente. Uma vez que a nossa mente vai sendo renovada, vai sendo edificada novamente na palavra de Deus, nós vamos recebendo a direção. Então a nossa alma assume o governo, ela assume o controle debaixo da orientação de Deus e começa a usufruir da vida e abundância que Deus tem para nós. O nosso corpo muitas vezes vai dizer: ai, não quero isso não. Ai, que preguiça. Ai, que dificuldade. O nosso cérebro vai nos dizer: não perdoe, não ande a segunda milha, exige muito esforço fazer tal coisa. Mas a sua alma sabe qual é a verdade. A sua alma sabe, porque pelo Espírito ela vai receber a direção. Ela saberá exatamente o que fazer. O desafio será assumir o controle, ter autogoverno. Porque entenda uma coisa: Deus não quer controlar a sua vida. Deus quer que você reconheça quem Ele é e aceite por amor a direção que Ele te dá. Se Ele quisesse controlar você e a mim, Ele tinha nos feito. Dessa forma, lá no Éden, Ele não fez, Ele instruiu. E hoje Ele quer que você e eu reconheçamos quem Ele é, o seu amor, a sua perfeição em todas as coisas. E demos ouvidos a que Ele instrui, aquilo que Ele fala, e viemos fazer. Fazer exige de nós responsabilidade e governo. Nós precisamos assumir o governo e a responsabilidade pelas nossas ações. Uma vez que viemos aprender isso, assumir as nossas responsabilidades e o governo, nós vamos entender que precisamos receber a direção e nos esforçar para colocar isso em prática. Mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos capacita. Ok? Então é isso. Agora você já sabe o caminho. Você já sabe a solução de Deus para reconectar o seu espírito ao Espírito de Deus. Então faça isso. Aí onde você está, Deus está aí com você. Deus está te vendo. Então você tem a oportunidade de conversar com Ele. Diga para Ele que você aceita o presente que Ele te deu. Que você quer sim receber na sua vida Jesus. Que você reconhece quem Jesus é. Você reconhece o que Ele fez. O que você entende. Que o que você fazia anteriormente era em decorrência do pecado. Você se inclinava para fazer o que era errado, mas que você não quer viver mais essa vida de escravidão. Você quer experimentar a vida e a mudança de Deus. Aceite o presente de Deus e diga a Ele: eu quero aprender o que o Senhor quer para mim. Eu quero me sujeitar aos teus princípios e às tuas verdades, porque, de fato, são eles que são o melhor para a minha vida. Diga isso a Deus e eu te garanto que você sentirá uma paz que você nunca sentiu antes. Porque a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento tomará conta da sua mente e do seu coração.
Em nome de Jesus, receba o presente de Deus nessa tarde. Receba o presente de Deus e experimente a paz que excede todo entendimento. Tenha um excelente restante de dia. E daqui para frente continuaremos dando mais informações, passando mais conteúdo que venha direcionar a sua vida para assumir o governo e viver segundo os princípios e a vontade de Deus, porque esses sim são sempre os melhores para nós. Tchau.